Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer ao Wilson aí pelo convite para estar fazendo essa palestra hoje para vocês aí. Então, eu vou falar sobre as perspectivas regulatórias e situação no Brasil. Interessante que aqui na TV eu estou vendo uma flechinha, mas aqui não está aparecendo. Na verdade, aqui tem uma flecha aqui. E eu queria dar um destaque para vocês que, antigamente, tudo tinha que ter registro aqui no Brasil, né? E desde um sorvete, um chocolate. Depois disso, graças a Deus, a Anvisa entendeu que não precisava mais de registro e hoje sobraram apenas 6 categorias de alimentos que tem que ter registro. Então, e os probióticos é uma delas, a categoria de probiótico é uma delas, né? Então, isso significa o quê? Para se colocar um probiótico no mercado, ele tem que passar pela aprovação da Anvisa. Então, tem todo um processo de avaliação de segurança, eficácia. Uma vez isso aprovado, aí sim as empresas têm o direito de colocar esse produto no mercado. Tá? Então, acho que isso tem que ficar bastante claro, para não haver nenhuma dúvida que qualquer um pode chegar aqui amanhã e colocar o seu produto no mercado. Você vai precisar, se tiver sorte hoje em dia, rezar bastante, né? 1 ano e meio aí, pelo menos, né? Então, 1 ano e meio você vai ficar na geladeira aguardando esse processo de avaliação da Anvisa, né? E aqui, como a Daniela colocou já bem claramente, né? Até 2015, havia uma única alegação para todos os probióticos. Inclusive, isso era um motivo de reclamação das indústrias. Ela falou, mas meu probiótico é diferente do seu, por que eu tenho que ter a mesma alegação? Então, isso foi uma discussão, enfim, bastante longa com a Anvisa, então a Anvisa entendeu nossos anseios, então a gente não pode reclamar disso hoje. O que aconteceu a partir de meados desse ano, a partir de março? Ela falou, não, agora tem novos procedimentos. Isso, na verdade, foi uma surpresa para o setor, acho até para a academia também, que isso não foi previamente comunicado ou discutido com os envolvidos, né? Então, a gente, enfim, isso é um relacionamento com a Anvisa, né? Então, a Anvisa, unilateralmente, ela mudou as regras no meio do caminho, inclusive para alguns produtos que estavam em processo de renovação de registro. Então, se você tem um produto no mercado com 10 anos, então, obviamente, é um produto seguro, está demonstrada a eficácia. Aí, na renovação do registro, aí vocês vão ver um pouquinho mais para frente, indeferido. Nossa, então, um desastre total, né? Então, hoje, nós temos esta situação. E aí, só coloquei alguns exemplos de indeferimentos, que isso foi, assim, para o mercado, né? A gente liga para a consultoria, liga para a empresa, né? E mais ou menos aconteceu o seguinte, e agora, né? Então, essa é a questão que foi colocada, né? Então, isso vai virar o quê? Aí surgiram os rumores, né? Falar, agora vai manter na categoria de alimento, vai para a categoria de medicamento, agora a Anvisa vai transferir tudo para medicamento, e nós vamos perder tudo isso. Então, os produtos que estão no mercado vão ser, enfim, a partir do momento que da renovação de registro, vão ser eliminados. E teria a categoria de suplementos. Então, isso vai para suplementos? Pelo menos é o que a gente entende que está se caminhando a discussão. Mas antes de chegar, pelo menos agora em novembro, realmente havia uma dúvida bastante grande no mercado e nós ficamos bastante preocupados com isso. Naturalmente, isso suscitou a necessidade de conversar com o nosso parceiro lá em Brasília, né? Então, falou, vamos discutir a nossa relação, né? Acho que está bastante comum, não só na política, né? Mas também com os órgãos reguladores, né? Então, isso, através das associações de classe, o próprio Wilson também foi a Brasília, né? As empresas, né? Falaram, queremos saber o que está acontecendo, né? Então, solicitar esclarecimentos. Explicar a importância dos probióticos disponíveis para os consumidores nas suas diferentes formas, né? Por que eu não posso mais comercializar agora em cápsula?
Ou por que eu não posso mais comercializar como alimento, um leite fermentado, enfim. Então, o que está acontecendo? Período de ajustes a novas exigências, né? Porque, enfim, se muda a regra da noite para o dia, e como é que eu faço? Então, enfim, a empresa está estruturada, inclusive conta, né, com a venda deste produto, porque até ontem ele estava sendo comercializado, a partir de hoje não está mais, e eu não sabia dessa mudança dessas regras. Então, é complicado isso. Obviamente, aí saiu a proposta de um guideline para aprovação, quer dizer, a ideia e a sugestão, né? Como é que, bom, se mudou, como é que vocês podem nos ajudar como empresa, né, Anvisa, né? A citação da comparação com os outros países. Bom, como é que é feito isso em outros países, né? A gente pode aprender alguma coisa, o que a gente pode, enfim, avançar nesse sentido? E os próximos passos em relação a isso. Então, as exigências atuais aqui, eu vou passar brevemente, mas caracterização do micro-organismo, enfim, toda essa questão de estar depositado numa coleção de culturas, e um item aqui que chama bastante atenção é essa questão de ele não ser geneticamente modificado, né? Existe, eu pelo menos um pouco que eu li, enfim, eu não observei essa exigência em outros países, né? Então, eu não sei se isso é aplicado a todos os países, mas se você tiver ele geneticamente modificado, a Anvisa aparentemente não vai aceitar. Perfil de resistência microbiano, atividade hemolítica, estudos disponíveis que descrevam efeitos diversos, né, se houver, demonstração da eficácia. Então, a Anvisa agora colocou de uma maneira clara, e diria difícil para as empresas, mas pelo menos isso está transparente. Então, os estudos clínicos têm que ser randomizados, duplo cego e placebo controlados, isto. E a viabilidade, o número mínimo de UFC, que isso, obviamente, já era atendido aí pelas empresas, né? E aqui, enfim, a Daniela já colocou, era só para realmente colocar um breve comparativo que a FAO-MS solicita, a Organização Internacional de Gastroenterologistas, e o próprio Wilson também já fez algumas recomendações sobre isso. Então, dá para observar que a Anvisa está em linha aí com as principais entidades, né? E eu gostaria de dar um destaque aqui sobre essa questão de fórmulas infantis, né? As fórmulas infantis, de acordo aí com a RDC, que foi publicada em 2011, a 43, né? Ela permite a adição de probióticos, lactobacilos, né? Mas ela solicita, né, que essa temperatura de reconstituição, né, seja feita de acordo com as regras da FAO-MS, publicada em 2007, que recomenda a temperatura de 70 graus. Mas, por outro lado, também, o próprio Códex, ele diz que em situações específicas, onde há a presença de, enfim, ou micro-organismo, né, ou ingredientes termolábeis, termosensíveis, que outras temperaturas possam ser utilizadas, né? Esse assunto está em discussão no Brasil desde 2011, né? Foi feito um chamamento público, praticamente foi fechado há 2 anos atrás, né? Sobre essa questão, mas, infelizmente, a gente não teve nenhuma finalização por parte da Anvisa, né? Bom, o que a gente tem para onde a gente vai, né? Quer dizer, como é que a gente está imaginando o cenário futuro aqui no Brasil, né? Essa lista de probióticos pré-aprovadas. Então, esse é um trabalho, até a gente está discutindo isso na Força Tarefa, junto ao Wilson, no qual o professor Franco é coordenador, né? Justamente baseado nesse trabalho do Canadá, que a Daniela apresentou para vocês aí, de justamente ter essa lista de alegações, enfim, micro-organismos pré-aprovados, né?
Porque hoje, o que a gente sabe da Anvisa, né? Existe uma demanda muito grande, né, de trabalho para análise de processos, né? E, infelizmente, o corpo técnico da Anvisa é bastante restrito, né? Então, isso acabam os processos demorando aí 1 ano e meio, 2 anos, infelizmente, para serem analisados. Quando aprovados, você fala, puxa, beleza, né? Então, me saí bem dessa, né? Mas, e às vezes, você espera 2 anos e ele enfim, reprovado pela Anvisa, né? Então, aí você perdeu todo esse tempo. Então, a ideia era justamente, né, ter essa segurança demonstrada, a eficácia, a lista de alegações baseada nesse consenso científico e apenas notificação ao órgão regulador. Acho que é alguma coisa positiva que a gente pode trabalhar com isso. E, obviamente, aquelas alegações específicas, né, ciência emergente, onde não haja consenso, obviamente o processo continuaria ao mesmo. A gente ainda tem essa questão dos 70 graus, e eu gostaria de apresentar aqui para vocês, né, pelo menos algumas informações que eu tive, esse novo regulamento técnico para probiótico, pelo menos algumas informações que eu obtive. Pesquisas com consumidores, né, da internet, pesquisa do Google sobre o probiótico, como é que isso é visto aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia também, o número de estudos clínicos, né, feitos com probióticos, comparativo Europa, Estados Unidos, Brasil, né, como, pelo menos na minha visão, como é que a legislação, o órgão regulador, acaba impactando nessa quantidade de estudos clínicos e projetos de lei. Então, essa nova proposta aí para suplementos alimentares seria produto para ingestão oral destinada a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis acima de 3 anos de idade, né? Então, e aí se incluem substâncias ativas e os probióticos, administrada em alimentos convencionais, né, e também não convencionais, né. Requisitos à parte de segurança, se mantém os requisitos atuais, os probióticos, enfim, devem atender uma série de requisitos, né, quantidade mínima, quantidade máxima, aí a gente sairia dessa questão da IDR, que hoje também amarra bastante, enfim, até 100% da IDR hoje é alimento, acima de 100 é medicamento. Então, hoje, acho que não só o setor regulado, mas a Anvisa entendeu um pouco isso, acho que houve uma série de avanços e a gente está torcendo para que isso saia com a maior brevidade possível, se possa trabalhar com esse upper limits, que a gente chama aí, né? E a questão das alegações também se mantém o que nós temos hoje, né? E a regulamentação seriam esses suplementos alimentares, né? E os probióticos estariam contemplados, né? E, eventualmente, poderiam ser colocados requisitos adicionais aí de rotulagens específicas, né? E aqui eu gostaria de dividir isso com vocês, né, que os brasileiros estão comentando na internet sobre probióticos e prebióticos. A gente coloca o prebiótico, o prebiótico justamente para ter uma base comparativa, dessa maneira que o sistema trabalha, né? E essa pesquisa foi feita nos últimos... Ops, nossa, eu fiz alguma coisa aqui? Ah, tá. Então, tá. E, como vocês podem observar aí, pre e probiótico realmente não está na cabeça do brasileiro, né? Então, eu também, isso foi uma surpresa para mim, eu achava que ia ter mais, mas alimento integral, a Anvisa, inclusive, está trabalhando para a regulamentação de alimento integral, né? Próprio glúten, a própria lactose. Então, as linhas inferiores aqui estão bem estáveis para probiótico e probiótico. E, dentre os dois, os probióticos aí tem um pouco mais de dimensão aí na internet, né? E, se comparar em termos mundiais, né, então os probióticos eles têm um pouco mais de volume de informação do que os prebióticos. Em termos nacionais, pode observar aí que os probióticos, né, eles têm um conhecimento maior a nível nacional,
sendo que o prebiótico está um pouco mais isolado, né? E só que outra coisa interessante também que saiu nessa pesquisa aí, que na verdade a pesquisa probiótico se acaba se relacionando a kefir, né? Então, kefir é uma mistura de micro-organismos, e eu estava, até por curiosidade, falei, deixa eu dar uma olhadinha melhor ontem no Google, né? E aí, imediatamente, já aparece, olha, kefir, eles chamam de semente de kefir, entrega na sua casa por R$ 29,90, né? Falei, nossa, da onde será que sai isso, né? Tem registro em algum lugar, no mapa, na Anvisa, né? Então, uma coisa um pouco complexa, né? E o interesse por essa mistura aí tem aumentado aí nos últimos 5 anos, como vocês podem observar, né? E em termos de probiótico, né, e isso reflete um pouco esses dados de pesquisa, o que nós vimos ontem aqui, né? Eu acho que está batendo aí que o brasileiro está procurando na internet, e o que temos de trabalhos que nós vimos publicados aí, em termos de dietas para perda de peso, benefícios para o intestino, recuperação de saúde e alergias. Então, aí são apresentados alguns dos principais comentários de busca na internet, né? E para aqueles que têm algum conhecimento de ambos os termos, como é que eles veem, né? Então, probiótico, como vocês podem observar aí, eles entendem que é um produto com uma eficácia bastante grande, né? E em termos de benefício, está aí mais ou menos entre a saúde do sistema digestivo e também a saúde do sistema imune, né? Então, parecem os dois aí. No caso dos prebióticos, eles aparecem mais como efetivos, né, do que sem efeito. E em termos de efeito, né, negativo ou positivo, você pode observar que ele está bastante favorável, né? Em termos de estudos clínicos, né, isso aí qualquer um pode fazer, é só entrar no link, isso aí é aberto, né? Quando você faz um estudo clínico, você é obrigado a fazer o registro, né? Então, eu falei, bom, eu vou fazer essa pesquisa, o que tem de registro nos últimos anos? Eu coloquei probiótico, né, em inglês, enfim, o português, né? E aí, nos Estados Unidos, aí apareceram um número razoável de registros, na União Europeia 33, no Brasil, enfim, tinha um registro apenas. E eu coloquei outra palavra, isso aí pode fazer qualquer palavra-chave, né? Então, mas qual a minha interpretação sobre isso, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a legislação, o órgão regulador, a facilidade, né? Não a facilidade, mas como você pode disponibilizar o seu produto no mercado. Então, se você tem um grande número, né, de testes clínicos, né, envolvidos, porque há uma demanda para isso, né? Então, porque você vai colocar um produto no mercado, você precisa demonstrar, primeiro, que ele é seguro e que ele é eficaz. E, obviamente, depois você vai poder comercializar e comunicar isso, né? Porque você não vai fazer investimentos vultosos se você não pode fazer essa comunicação e, obviamente, obter o retorno daquilo que você investiu e, enfim, para frente, né? Então, aí é uma discrepância bastante grande, e eu interpreto isso como realmente rigidez na legislação. Então, na Europa, como já foi apresentado aqui, né? Então, a questão de alegações, e o mercado retraiu, né, enfim, na Europa. Então, qual é a motivação, enfim, mesmo acho que acredito da academia ou das indústrias, né, de realmente colocar novos produtos no mercado? Qual o incentivo para isso? Eu acho que isso é que a gente, nas discussões com o governo, os fóruns, né, a gente realmente tem que fomentar isso. Quer dizer, se eu faço pesquisa, né, invisto, então, enfim, e o produto é bom, é adequado, eu tenho que comunicar isso. Então, e probiótico, enfim.
Em termos de legislação, né, você pode falar, puxa, mas projeto de lei, essa coisa demora, né, uma coisa complicada. Né? Então, eu também fiz uma pesquisa, né, apareceram poucos projetos, né, mas a gente tem que prestar atenção deles, né, principalmente esse aqui do Senado. Isso aí todo mundo pode acessar, depois vocês podem ler na íntegra, né, esse projeto aí de lei, né? E ele trata a regulamentação um pouco desses produtos, inclusive dos probióticos. A gente teve o caso recente agora, por exemplo, da lactose, né? Falar, mas a lactose era um projeto de lei, foi aprovado, virou lei. Essa lei determinou que em 6 meses isso deveria ser comunicado nos rótulos. Então foi feita a Anvisa, teve que se virar em 6 meses. A consulta pública terminou terça-feira da semana passada e ela vai publicar agora em dezembro. Então, as coisas acontecem. Então, a gente também não pode ignorar essa perspectiva também. E eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui, dessa minha apresentação. Né? Isso daí é um trabalho da Associação Internacional de Pro e Prebióticos. Eu gostei bastante dela. Eu acho que ela passa uma mensagem bastante importante. Né? Em primeiro lugar, aqui eu só deixaria o consumidor no topo aí desse processo, né? Porque sem o consumidor, eu acho que não existe pesquisa, não existe produto, não existem as empresas, consultorias também. Eu acho que o consumidor é o principal deles, né? Mas e aqui o que eles falam aqui? Que a informação é confiável para fazer decisões informadas. Né? E o consumidor não quer dizer, olha, coma isso, não coma aquilo. E ele quer tomar essa decisão, mas essa informação tem que estar de uma forma passada correta para ele. Né? O órgão regulador, já foi dito aí, ele está aí para proteger o consumidor. Então, para evitar uma série de problemas, enfim, a gente sabe que eventualmente possa acontecer, né, mas ele está lá justamente para fiscalizar. Então, se houver algum abuso por parte de, enfim, alguma empresa, o órgão regulador tem que ir lá e atuar firmemente. Acho que não há nenhuma dúvida com relação a isso, né? Os cientistas, né? Então, a gente tem aqui vários colegas, né, cientistas, eu acho que o que eles querem? Gerar ciência de alta qualidade que tem impacto positivo na sociedade. Eu acho que todo mundo quer isso. Então, vamos publicar num paper, né, tem alto impacto, mas que para o futuro, que isso eventualmente se possa traduzir um benefício para a sociedade. Então, e, finalmente, a indústria, ela quer produtos com melhores margens, né? Isso está claro. A indústria precisa trabalhar dessa forma, senão a gente sabe o que acontece, ela fecha as portas. Né? Então, e a gente está vendo, né, essa situação econômica aí, os próprios governos estaduais, municipais, realmente estão sentindo bastante essa situação econômica. Então, a indústria precisa trabalhar com isso. E, obviamente, precisa trabalhar com claims validados e que sejam entendíveis pelo consumidor. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Eu estou à disposição se vocês tiverem alguma questão. Obrigado.